Olá, amigos, bom dia mais uma vez. Coisa boa estar aqui com vocês para a gente fazer o comentário do devocional, continuar a leitura bíblica e aprender tanto com Deus. Espero que a tua leitura hoje tenha sido boa e talvez você está lendo comigo, já leu antes, eu só veio pegar o resumo final. Hoje tem uma parte muito boa da história. Ontem a gente falou sobre Balaão, eu dei alguns spoilers sobre ele, mas hoje continua. Então hoje nós estamos em Números, capítulo 23 ao 25. E é muito interessante porque Balaão é um profeta imoral. Por quê? Porque ele é pago para amaldiçoar o povo de Deus e ele aceita dinheiro para isso. Mas ao mesmo tempo, ele vai falar coisas incríveis a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Ele é aquele que você vê como a Bíblia ela é incrível, porque Deus usa às vezes, nem sempre, às vezes, até mesmo aquilo que deveria ser a destruição para apontar para Cristo. É claro que nós não temos nenhum incentivo de que as coisas imorais devem ser procuradas e que ali Deus vai se revelar. Nós vemos no em José do Egito, lá em Gênesis, que ele diz assim: O que vocês, meus irmãos, fizeram para mim quando me colocaram num poço, me venderam como escravo, foi horrível, mas Deus, na sua infinita misericórdia, usou isso para algo bom. Aqui em Balaão a gente vê a mesma coisa. É uma pessoa imoral que recebeu pagamento para amaldiçoar o povo de Deus, mas através dele nós temos indicações que são verdadeiras a respeito da profecia daquilo que Jesus vai fazer no futuro. E de fato aqui Balaão ele não erra a profecia, mas o fato é que Balaão se vendeu para profetizar, o que é um desafio muito complicado. Então vamos lá. Os três versículos de hoje que são os mais proeminentes. Números capítulo 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Esse é um dos versículos mais falados a respeito de Deus quando nós queremos falar sobre a veracidade das suas promessas. E ele é falado por nada mais, nada menos do que um homem que foi vendido, foi comprado por aquelas pessoas para amaldiçoar o povo de Deus. De fato, nós sabemos que através de Salomão em Provérbios, na multidão de conselhos existe sabedoria. E assim como uma pessoa como Pedro na Bíblia, em um momento é usado para falar, você é o filho de Deus, e aí Jesus diz, não é o sangue nem a carne que te revelou, mas o próprio Deus falou através da sua boca. Aqui nós também temos logo à frente no capítulo nos evangelhos que Pedro diz: Jesus, tenha pena de si mesmo, não morra, não se sacrifique por esse povo. E aí Jesus diz para ele: agora você foi usado por Satanás para trás de mim com essa palavra. Aqui Balaão, mesmo que a princípio tenha sido comprado para amaldiçoar o povo de Deus, ele está dizendo uma das palavras que muitos pastores, filósofos, pregadores vão executar como uma palavra: Deus não é um homem para que ele minta. Então, quando Deus ele faz uma promessa, quando Deus ele declara uma palavra, ela vai se cumprir. Deus ele não mente. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus e ela é inspirada pelo Senhor. O segundo versículo importante é Números 24:17. Ele diz assim: é uma profecia, Balaão está falando, ela vai se cumprir no futuro. Olha só que bonito. Vê-lo-ei, vou ver essa promessa de Deus, mas não agora. Balaão está dizendo: eu há de enxergar, talvez na eternidade, mas não nesse momento. Contemplá-lo-ei, ou seja, todos os joelhos do planeta Terra, da humanidade, todo mundo que já passou por aqui um dia, todos os joelhos vão se dobrar diante do trono de Deus. Ele diz assim: contemplá-lo-ei, mas não de perto. Por quê? Porque ele está há milênios de Jesus nascer. Uma estrela procederá de Jacó. A gente também tem um sinal muito bonito, gente. Quando Jesus vai nascer, o que que aparece do céu? Uma estrela. Seja esse o sinal ou não. E quando ele diz procederá uma estrela de Jacó, de onde vem a descendência de Jesus? De Jacó. Gente, a Bíblia ela é perfeita. Ela indica lá atrás, através de um profeta pago, aquilo que Deus vai fazer como redenção para os seus filhos no futuro. E ele diz: e um cetro subirá de Israel. O que, que sobe como cetro? Aquele que vai governar. Um cetro, normalmente, é aquela haste, é aquela estaca, é aquele símbolo, é aquele artefato que um rei segura para governar. O cetro, o governo estará em suas mãos, e ele diz: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Olha, para alguém que foi pago para profetizar contra o povo de Deus, ele está falando muita coisa boa, viu? Deus está usando esse homem aqui para falar a verdade. Então a gente tem que tomar um cuidado de que profeta falso não é aquele que profetizou uma mentira.
Profeta falso também não deve ser aquele que profetizou uma coisa que não aconteceu, né, mesmo que isso esteja muito errado. Mas o profeta falso, o falso profeta, é aquele que se vende pelo propósito, é aquele que se vende por dinheiro, é aquele que profetiza, é aquele que faz a obra de Deus em função de uma oportunidade, em função do dinheiro. É complicado. Não seja esse profeta. Vamos para o último versículo. Números 25, versículo 10 e 11. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Você lembra que você vê como Deus é um Deus de famílias? Ele sempre cita o pai, o filho, o amigo, o tio, ele vai citando, né? O sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Agora vamos para uma parte da história interessante aqui. Balaão, ele percebeu que o povo de Deus era um povo que não seria derrotado. Qual era a única maneira de derrotar o povo de Deus? Se Deus estivesse contra o seu próprio povo. Então Balaão ele dá uma dica muito boa. Ele diz o seguinte: olha só, pega um monte de mulher bonita e coloca perto do acampamento desses caras. Pega umas garotas do job aí de programa. Por quê? Porque se esses homens de Deus começarem a se prostituir, o Deus deles será contra eles. Então existe uma técnica aqui. Então Balaão ele não podia amaldiçoar aquele povo, mas como o diabo é legalista e como Deus é muito claro com a pureza e a santificação, ele diz: se vocês conseguirem fazer esse povo desobedecer a Deus, vocês vão começar a vencer as guerras. E aí o que acontece? Esses homens de Deus, esses hebreus, eles começam a se relacionar com essas mulheres e eles começam a oferecer sacrifício, adoração a deuses falsos. E porque isso acontece, um homem percebe, Finés percebe, ele toma uma atitude e por causa disso o povo de Deus é redimido. Então aqui nós temos uma palavra de Deus dizendo: então o Senhor disse a Moisés: Finéias, o sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel por causa daquilo que você fez. Então Finés ele toma uma atitude, ainda que drástica, ainda que haja sangue, mas por causa da atitude dele, que acabou com aquele movimento, Deus desviou a ira dele do seu povo e da sua destruição. Então é muito importante que a gente lembre, às vezes na nossa vida, Satanás ele não vai ter poder para atacar as suas forças, mas ele vai tentar atacar as suas fraquezas. Satanás não podia atacar o fato de que Deus ia abençoar aquele povo sempre, mas ele podia atacar a fraqueza daquele povo com o pecado. Então, nós devemos nos desviar do pecado, servir a Deus sempre e manter a nossa obediência nele, porque o maior inimigo do povo de Deus não é o diabo, é Deus. Se Deus estiver contra nós, ninguém poderá nos salvar. Portanto, nós devemos ser amigos de Deus e inimigos do pecado. Eu espero que essa reflexão tenha abençoado o teu dia, que você possa refletir sobre isso e ela possa te acompanhar, possa te abençoar, que você possa viver um dia abençoado em Deus e que Cristo possa falar com a tua vida.